Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento: Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp 98730-2020. casadoboné.com.br. MC Caixas, MDF e Bordados. WhatsApp 84991978996. Natal, uma época que todo mundo se reúne, a família se reúne, as pessoas ficam mais amorosas, as pessoas querem mais ajudar. Mas por que isso não acontece o ano todo, só acontece no final do ano? A cada ciclo, a cada mês de dezembro, as pessoas se transformam e ficam muito amigas e participativas. Que bom que isso acontecesse durante o ano inteiro. Seria muito bom. Mas para isso, eu vim conversar com Valdir Júnior, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, empresário, contador da ADM, e ele vai conversar conosco, é uma autoridade sobre o assunto. Valdir Júnior, muito obrigado por participar do Mandou Bem. E vamos conversar sobre o Natal com Jesus. Como é o Natal, né? Por que as pessoas ficam muito tocadas só na época de Natal, só em dezembro? Isso não deveria ser o ano inteiro? Ah, com certeza, Jussi, com certeza. Primeiramente, eu gostaria de lhe agradecer o convite de participar do seu programa mais uma vez. Faço com muita alegria. Pois é, Jussi, é como você falou, nós esperamos até o final do ano para ter esse sentimento de renovação, esse sentimento de olhar para o próximo. Na doutrina espírita, nós o tempo todo observamos a necessidade de você ter um ano com Jesus. Então a gente espera dezembro para abrir a porta do nosso coração, simbolicamente falando, para deixar Jesus entrar. Na doutrina espírita, a gente aprende a não abrir essa porta, porque ele não saiu. Ou seja, ele está durante todo o ano conosco, ou pelo menos essa é a nossa intenção. Maravilha. E essa não abrir a porta ou abrir a porta é muito interessante, esse jogo que você fez de palavras, porque as pessoas dizem, eu vou abrir agora em dezembro, vou abrir meu coração para que Jesus entre, né? As pessoas, eu fico mais emotivo, eu fico mais pensativo e deixo que Jesus toque meu coração para ajudar mais. Para as pessoas, Jussi, que pensam assim, e que é bom, claro. É bom que a gente está se conectando em algum momento do ano de uma forma mais intensa ao Cristo. Mas para as pessoas que pensam assim, é importante que ela procure fazer o exercício de ter esse sentimento permanentemente. Ou seja, aquela roupa que você junta para levar, para dar no final do ano, aquela doação que você faz da cesta básica, isso pode ser feito durante todo o ano. Perfeito. E com certeza as pessoas que buscam esses caminhos, e não são poucas, você sabe disso, não são poucas, elas tendem a se harmonizar, a ter um estado interior de mais tranquilidade. Porque o bem que a gente faz ao outro, ele retorna imediatamente para a gente. O bem faz bem, Valdir, como você bem falou. E se as pessoas pudessem entender que quando você proporciona o bem a alguém, você está, de fato, proporcionando o primeiro bem a você mesmo, a sua família, a você, porque você começa a entender como o bem nos proporciona um bem maravilhoso e só sente quem faz, porque o doar apenas, tem gente que chega no Natal ou às vezes durante o ano e junta um monte de roupas, ou junta de sapatos, de utensílios, acessórios e doa, mas além do doar, é muito melhor doar-se, entrar no trabalho, ajudar uma instituição, uma casa, uma família. Isso que seria bom, né? Porque o doar-se é muito melhor. Claro que o bem material é importante, mas o doar-se é muito melhor. Eu acho que o bem é muito maior, não é, Valdir? A concepção de caridade que a doutrina espírita vem nos trazer à luz do Evangelho de Jesus, ela é muito mais transcendental, né, Jussi? Então a caridade, ela passa até pelo silêncio. Quando você escuta bem, você se preocupa com as pessoas,
quando você renuncia a uma resposta de uma agressão que você sofreu, isso é caridade. Então, esses estados de interiores que o Cristo sempre falou, o Evangelho está repleto lá de dicas do próprio Cristo, de que você deve buscar esse reino de Deus dentro de você. Quando ele fala o reino de Deus dentro de nós, é exatamente a busca pela harmonia. Você só se harmoniza se você tiver perdoado as pessoas que te ofenderam, se você se observar para o próximo como ele sendo teu irmão, ou pelo menos o exercício desse olhar. Isso vai trazer mais estabilidade emocional para a gente. Então, o bem na nossa ótica, na ótica espírita e na ótica do Cristo, ele é muito mais abrangente. É que o espírita é um cristão, né? Às vezes a pessoa diz assim, você é espírita, kardecista, eu sou espírita, a gente tem os preceitos de Kardec, que foi o decodificador, mas nós somos cristãos. Nós temos Jesus como nosso modelo e guia, né? Exatamente. A melhor definição que Kardec dá, Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, é essa, de um espírita cristão. Porque quando você fala que é espírita cristão, as pessoas entendem imediatamente que nós seguimos o Cristo. Ora, exato. Ele é o nosso modelo, ele é a nossa maior referência que temos, que passou pela Terra. Então, quando as pessoas entenderem essa verdade, essa grandeza do Cristo, nós vamos seguir esse caminho de uma forma mais espontânea. É isso que está nos faltando, ainda a espontaneidade para o bem. Mas aos poucos a prática, o exercício vai nos levando a uma conexão mais permanente conosco e com Cristo. Uma coisa interessante, Valdir, é que a gente olha muito e começa a observar que as pessoas sempre levam os ensinamentos do Cristo, a sua maioria das interpretações, para o lado material, para o lado físico. Quando diz assim, quando Jesus dizia, quando alguém te der uma tapa, dá outra face, mas aquilo era uma forma de uma alegoria para ele exemplificar que alguém te faz o mal, não revide com o mal, revide com o bem. É oferecer outra face, é não revidar, é não guardar rancor, é não guardar ódio, é não retaliar. E as pessoas levam sempre para o lado material. Mas vamos para o lado material agora falar. No Natal, as pessoas muitas vezes fazem aqueles banquetes enormes, as mesas cheias, ainda diz, vamos guardar para o RO, que é o resto de ontem, para a gente almoçar no outro dia. Enchem as suas mesas fartas, que eu não sou contra que você faça uma mesa farta. Claro. Mas quantas pessoas estão padecendo de fome nas calçadas? Porque as pessoas não moram nas ruas, elas moram nas calçadas, quem mora na rua é carro. E como seria importante que a gente pudesse, o minimalismo, você pegar um pouco do que você tem, ou uma parte do que você tem, vai fazer um banquete, faça, mas por que não, durante o dia ou um dia antes, você oferecer também para outras pessoas a oportunidade de poder ter uma ceia em casa? A gente só se preocupa com a nossa família, com o nosso umbigo, não é assim? Jesus ensinou isso? Jussi, a família, vamos dizer assim, a família Potiguar, ela, de uma forma geral, tem muitas ações voltadas para o bem. Quem estiver assistindo o seu programa, eu sei que a audiência é muito boa, se quiser procurar qualquer dia da semana em Natal para fazer esse tipo de atividade que você falou, você vai encontrar. Vai encontrar. Desde a entrega de sopas, lanches, cestas básicas, banhos, o banheiro que é levado às ruas para cuidar alma lavada, banheiro solidário, né? Exatamente. Então, a mensagem que o Cristo traz, ela é muito profunda. Quando você fala em esperança, porque chega em dezembro, esse sentimento de esperança em dias melhores, ele aflora em todos nós. Mas o Cristo, o sentimento de esperança que ele deixa no seu Evangelho, ele é contínuo. É a esperança em você ajudar o próximo, que vai te engrandecer, sim, e a esperança em você se auto-iluminar. Então, a esperança, ela está bem por trás de tudo isso, do ensinamento de Jesus,
mas esperança nessa mão dupla. Sei. Esperança no seu bem-estar. E aí é um bem-estar muito mais espiritual do que a satisfação material, a satisfação dos bens, que é natural, que é saudável, mas que não pode ser uma paixão descontrolada. Uma coisa interessante, Valdir, pegando sua palavra aqui, esse gancho, eu estava conversando há uns 3 meses e uma pessoa, numa palestra minha, disse, José, eu estou preocupada porque esse Natal não será um Natal bom para mim. Eu disse, por que não será um Natal bom? Aí ela veio me dizer, porque eu saí do emprego, fui demitida faltando 3 meses para o Natal, então eu não vou poder comprar roupa nova, não vou poder oferecer uma cesta, um banquete, um jantar na minha casa e tal. Eu disse, mas o Natal se resume a uma roupa nova? O Natal se resume apenas a uma ceia farta? Ou o Natal se resume na sua visão, no seu deserto, de você, como Jesus dizia, quando o músico diz, quando eu quiser falar com Deus, tenho que entrar no quarto, fechar, apagar a luz. Se quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tem que ficar a sós, entrar no quarto, apagar a luz, desatar os nós dos sapatos e das gravatas, né? Por que a gente não faz isso? O Natal não se resume apenas em trocar presentes. O Natal não se resume apenas em ofertar um jantar na noite do dia 24. Será que... Eu acho que as pessoas lembram mais do Papai Noel do que de Jesus. Não pode esquecer o aniversariante, né? E é um pouco estranho, né, Gilce, você participar de um Natal em que a gente vê isso na sociedade e não vai nenhuma crítica, né? Claro. Obviamente. E você vai convidado para uma festa de Natal e não se fala em Jesus. É amigo secreto, é presente, né? Então a gente respeita, claro, porque cada um, obviamente, escolhe os seus caminhos, com muita tranquilidade isso. Mas se a gente for olhar a lógica, minimamente a lógica do Natal, ela existe por um motivo, que é a vinda do Cristo à Terra. Tudo que foi criado no decorrer do tempo, né, com os costumes, né, com o sincretismo religioso que houve à época da implantação do cristianismo como religião oficial, nos primeiros séculos depois do Cristo, foram criados pelo homem. E nós vivemos hoje, criamos o hábito social de fazer essa comemoração. É saudável, claro, sim. Você coloca sua árvore de Natal, você dá o presente para as pessoas da sua família. Tudo isso é muito saudável. Mas não pode se resumir nisso. Mas não pode esquecer o objetivo, porque não é lógico. Então, se você está se reunindo nessa data, qual o motivo? Então, a gente deve se perguntar isso quando a gente for programar a nossa confraternização de Natal. Há algo muito mais profundo, José, do que essa festividade, que é saudável, que é aconselhável fazer, sim, mas há algo muito mais profundo que transcende a tudo isso, que é um olhar muito profundo, um mergulho muito profundo no nosso mundo interior. Essa é a proposta de Jesus. E quando Sócrates, que também foi um líder fantástico, quando ele dizia assim, conhece a ti mesmo, né? É preciso que a gente comece a olhar para dentro para a gente se conhecer. As pessoas, às vezes, convivem com elas mesmas sem conhecer quem são, de onde vieram, para onde vão. E como seria mais interessante cada um que está nos assistindo hoje, esse programa é um programa especial de Natal, para você, telespectador, aqui num papo religioso, por exemplo, nós somos espíritas, mas nós somos cristãos. E para você que é católico, evangélico, qualquer credo, qualquer religião, parar um pouco e refletir o que nós estamos fazendo aqui. Santo Agostinho dizia sempre que quando chegava no final da noite, ou no início da noite, quando ele ia deitar, ele fazia uma reflexão do que ele havia deixado, ou o que ele não teria feito, ou deixado de fazer. Uma reflexão simples. A gente pode também começar a pensar sobre isso, né, Valdir? Como é nosso dia a dia? Quantas escolhas nós fazemos? Quantas escolhas nós fizemos durante o dia? Ou o que deixamos de fazer para o próximo? Às vezes, um momento que você poderia ajudar e você estava apressado pela sua carreira, pela sua profissão, de profissional liberal ou mesmo empresário, correndo, passa desapercebido pelos invisíveis, fechar a porta do vidro do carro quando vai chegando num sinal
quando tem alguém pedindo alguma ajuda. É uma porta na cara que se bate e a gente, às vezes, pequenas atitudes, a gente não percebe que isso causa um resultado extraordinariamente ruim na vida das pessoas. Certa vez eu parei para conversar com um desses rapazes que fica na rua, nós fizemos um programa falando sobre isso, os invisíveis, e ele disse, uma das coisas que mais me machuca é quando eu vou chegar na porta do carro de alguém, ele levanta o vidro e eu bato na janela e ele não fala comigo. Aí eu imagino o seguinte, nós estamos dentro de um carro com ar-condicionado, bem confortável, e quem está naquele solzão, quem está ali de pé descalço, alguns no chão, deve ser muito duro para eles. E aí, como cristão que somos, de qualquer religião que acredita no Cristo, como é que a gente pode agir assim, né? Se, Jussi, as pessoas que estão nos ouvindo, elas conseguirem responder a uma pergunta muito simples, que é, qual é o sentido da sua vida? Você vive pelo quê? O que é essencialmente importante na sua existência? Muito bom. Uma existência que tem um limite. Você vai viver e dentro de alguns anos, obviamente, todos nós partiremos. Então, essa é uma existência curta. A nossa existência verdadeira, ela vai se perdurar por todo o tempo, por toda a eternidade, porque nós somos imortais. Então, quando a gente coloca todas as nossas preocupações, todos os nossos anseios aqui no mundo físico, essas preocupações, elas têm tempo certo, porque depois nós teremos que rever os nossos conceitos, qual o sentido da nossa vida num estado diferente, numa dimensão diferente, que é a dimensão espiritual. Então, qual o sentido da nossa existência? A gente precisa se perguntar. Maravilha. Valdir, eu queria fazer duas perguntas para você interessantes agora, muito pessoal. Quando você se tornou espírita e por quê? Primeira vez que me perguntam pois isso é. assim publicamente. Jussi, eu até hoje sou grato a uma irmã que apareceu com a mediunidade muito cedo, 13 anos. Aniversário de 15 anos dela foi com os espíritos se comunicando, foi uma loucura, realmente. Uma loucura no sentido... No meio da festa? No meio da festa, quando ela ia entrando com meu pai. Nossa. Então... Na verdade, as pessoas ficaram foi amedrontadas, né? E nós, naquela época, nós tínhamos o que, 14 anos. E desde aí, então, após todos os exames que foram feitos, neurológicos, com a minha irmã, não detectou nenhum tipo de doença. Um casal amigo dos meus pais chamaram ele indicaram ele para ir para um centro e de lá ela... Aqui em Natal? Aqui em Natal mesmo. De lá ela houve um processo de educação da mediunidade dela. E eu era a pessoa que levava e deixava e assistia a palestra lá. E aquilo foi despertando ao longo de alguns anos. E aproximadamente 19, 20 anos, deu realmente o estalo. O primeiro livro foi O Nosso Lar, que retrata, né, com André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, retrata o mundo Encantador, espiritual. né? E isso me encantou, né? Então, quando eu terminei esse livro, eu falei, é isso aqui. E aí eu fui procurar o que existia, não sabia que existia um movimento organizado, não sabia que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus na nossa ótica, não sabia que existia essas estruturas todas de organização que hoje a gente trabalha, né? Você lá no seu centro e eu na federação. E eu fiquei encantado e até hoje isso me encanta ainda, de certa forma. Então já tem um bocado de décadas aí já, né? Já, bastante, né? De 20 anos para cá. Valdir, uma coisa interessante que aconteceu com você durante esse tempo que você se tornou espírita, de 19 anos para cá, uma situação, assim, corriqueira não, uma situação interessante que aconteceu de você trazer alguém para a doutrina também. Porque nós, diferente da maioria, nós não vamos catequizar ninguém, nós não vamos colocar a nossa doutrina na cabeça de ninguém. A gente sempre fala, você é o que ouviu alguma coisa, fala. Mas ninguém é obrigado a ter que carregar ou levar. Então, mas um fato aconteceu interessante na sua vida. Você que participa lá do centro, né, que é presidente lá do CEL, você também deve ter vários casos desses, né?
Mas eu vou me reportar a algumas situações que são muito bonitas de ver. Então, peraí, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já com mais Valdir Júnior, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, falando sobre o Natal com Jesus, falando sobre como a gente pode conviver melhor, conhecendo-se cada vez mais e sabendo qual o sentido da minha, da sua vida. Sai daí não que a gente volta já. Fardamentos, camisetas, calças, batas e bonés é só na CB Bonés. Fardamentos muito rápido e fácil de encontrar. E muito mais produtos para personalizar sua empresa ou evento. É só na CB Bonés. Fardamentos, ligue 20 30 20 20 e venha confirmar. Sua empresa de cara nova, ligue 20 30 20 20 ou acesse o site www.casadoboné.com.br. MC Caixas e Arte em Laser. Decore sua casa ou sua festa com nossos produtos. Cortamos MDF, pinos, compensado e acrílico. Temos cestas e bandejas para aniversário e casamentos. Caixas e artesanatos em barro. Na MC Caixas, tudo em caixa. Mercado Público Velho de Parnamirim, Box 14. WhatsApp 84 99197 8996. Estamos de volta com Valdir Júnior, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, empresário, pai, esposo, uma figura bacana, tranquilo, dá a palavra dele, a palestra dele, a mensagem dele já é assim, divaldianamente. Valdir, então você ia contar um exemplo interessante que aconteceu, né? De você, uma situação diferente. Pois é, Jussi, nós temos um grupo, né, que participamos de visita ao hospital. Certo. E aí a gente leva música. E é muito interessante porque você entra no quarto tocando músicas evangélicas ou católicas, ou até mesmo popular. Ou espíritas também. Ou espírita, que tem muitas músicas espíritas, né, inclusive. Mas quando você toca, por exemplo, a música evangélica, você entra num quarto que só tem evangélico, e alguns deles perguntam depois, você é de qual igreja? Aí a gente fala assim, nós somos espíritas. E eles ficam com um ar sem entender, de surpresa, porque fala assim, mas como é espírita? Você está cantando a música evangélica? De Jesus. Pois é. Depois da mensagem, as meninas são muito habilidosas com o diálogo, né, com o acolhimento ali no quarto. Então, isso sempre também, isso me fascina muito, né? Você vê, porque, afinal de contas, você está tendo um contato diferente. É verdade. Né? E uma outra situação, se você me permite contar rapidamente, tempo para falar. Foi quando uma mãe desesperada, porque o filho estava com fenômenos mediúnicos bastante expressivos, e ela não tinha controlado, e ela era evangélica. E ela já tinha tentado de tudo, em médico, os locais que ela frequentava, etc. E ela aceitou uma indicação que nos fizeram. Eu fui com um amigo para conversar com o rapaz. Foi na casa dela? Na casa dela. Que é mais difícil. Mais difícil. Mas ela falou, meu filho... Você não foi só, não? Foi com um amigo espírita. Disse, meu filho, para curar meu filho, eu aceito qualquer coisa. Obviamente, nós não fomos curar o rapaz, mas nós fomos mostrar para ela uma visão nova. E ela, dentro da religião que ela abraçava, ela entrou num conflito muito grande. E ela disse, eu compreendo tudo que vocês falam, eu compreendo, mas eu tenho a dificuldade da minha educação religiosa. Isso marcou muito, porque ela foi muito aberta, né? Dentro do acolhimento que a gente fez lá. Então, são situações bem interessantes. Mas a gente sabe, né, Jussi, que nos centros espíritas a gente tem acolhido muitas pessoas com problemas. E quando... inclusive através do diálogo fraterno se identifica, né? Com certeza. E assim, o que nós podemos falar em relação à cura, que é uma curiosidade que as pessoas têm, né? A pessoa que não conhece a doutrina espírita. A cura efetiva se dá
quando a pessoa tem consciência de si, de que ela é um espírito imortal, de que quais são os objetivos de vida dela, porque ela vai continuar vivendo após a morte do corpo físico. Então você muda a perspectiva de olhar o mundo. Quando você olha o mundo de uma forma diferente, mais espiritualizada, só esse fato faz com que o teu pensamento, que é algo que influencia em todo o nosso corpo, ele já vá te beneficiando. Daí a cura que as pessoas procuram às vezes, que é uma cura imediata, não funciona, funciona para um momento. Mas quando você tem o que, vamos dizer assim, entre aspas, a cura definitiva, é esse olhar. É o olhar da percepção de que você é um ser imortal e que você existe para evoluir. Valdir, vamos encerrar o programa com a mensagem agora de Natal para o nosso telespectador. Nesta câmera do Mandou Bem, você olha nessa câmera fixamente no nosso telespectador. Tá bom. Olhe no fundo dos olhos dele e toque o coração de cada um com a mensagem de Jesus. Com certeza, meu amigo. Já agradeço antecipadamente o seu convite, a audiência de todos que estão conosco. E sobre o Natal, o que nós temos a dizer é que a gente aproveite essa data de dezembro para fazer as nossas confraternizações, para atender a todas as necessidades da nossa família, porque a nossa família ela tem essa necessidade do acolhimento recíproco, mas que a gente não esqueça, como falamos aqui, o aniversariante. E o aniversariante é Jesus. E Jesus veio ao mundo para nos trazer essa mensagem do nosso autoconhecimento, do nosso caminho evolutivo, da nossa autoiluminação. E a gente só consegue esse caminho, seguir esse caminho com segurança, se for seguindo os ensinamentos que o Evangelho nos traz. Então, de nossa parte, nosso abraço a todos, Feliz Natal, mas um Feliz Natal com Cristo em nossos corações. Maravilha! Um cheiro no coração, Feliz Natal. E o Mandou Bem vai ficando por aqui, mas eu te aguardo novamente domingo, 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical Record TV. Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento: Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp 98730-2020. casadoboné.com.br. MC Caixas, MDF e Bordados. WhatsApp 84991978996.